Saudação a todos e a todas. Este é mais um vídeo que a gente está fazendo na série de vídeos de filosofia da educação. Começamos este trabalho com as turmas regulares, à distância, no período da pandemia, na impossibilidade de trabalharmos em sala de aula, e agora seguimos com as turmas tutoriais na mesma sequência. Nos dois primeiros vídeos a gente trabalhou a questão do que é filosofia, da relação da filosofia, a educação e a tolerância, e neste vídeo e no próximo nós trabalharemos o que é educação. O final destes 4 vídeos, a gente espera que resulte numa compreensão da relação da filosofia com a educação, que a gente pretende que cada um dos alunos e alunas possam fazer por si próprio. Além desse vídeo, a gente está interagindo com os alunos na plataforma Classroom, na sala de aula do Google, e lá esse vídeo auxilia outras atividades, além da disponibilidade que a gente tem durante a semana e sobretudo às quintas-feiras. Então, seguindo, o que é educação? Eu coloquei aqui alguns slides para ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre essa questão. Educação, o que é? Em geral, quando a gente fala sobre educação ou escuta falar sobre educação, a gente consegue perceber múltiplas conotações, Educação é uma dessas palavras que, dependendo do lugar, da situação, ela pode indicar coisas, inclusive, contraditórias. Em geral, as palavras, elas têm dentro da língua essa riqueza de apresentarem vários sentidos. E assim a gente precisa apresentar um pouco o que seria o sentido com o qual a gente trabalha na disciplina. Assim como nós fizemos com a questão da filosofia. A gente viu que existem vários sentidos, a palavra filosofia. Existe um sentido específico de filosofia quando a gente fala de filosofia da educação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que, às vezes, o termo educação é utilizado em sentidos muito diversos, Quando as pessoas falam que o problema da sociedade é falta de educação, às vezes elas podem estar querendo dizer múltiplas coisas aí, Falta de educação, às vezes, quer dizer que é falta de polidez, falta de princípios morais, e os princípios morais são específicos do grupo da pessoa que fala e não de outro grupo. Às vezes, as pessoas que falam em educação querem falar de autoridade, no sentido de hierarquia, e outras pessoas falam de educação no sentido de autonomia, de prática de liberdade, de criar estados afetivos, sociais, em que as pessoas tenham autonomia, guiem as suas vidas e que a obediência não seja uma virtude necessária. Bom, e aí no caso seria totalmente contrário aos outros sentidos que fala de educação, como hierarquia, como autoridade nesse sentido, Mas vamos seguir um pouco e vamos dar uma olhada na LDB, na Lei 93, 94, 96, que, claro, não é um livro de filosofia, sociologia, nem de pedagogia, é uma normativa, mas que traz algumas informações que ajudam a gente a pensar. E como a LDB é uma espécie de constituição da educação brasileira, é interessante a gente sempre se remeter a esse diploma legal, Então, o que fala a LDB no artigo 1º, No artigo 1º, a gente tem uma proposição que nos remete àquilo que a gente está tentando entender, o que é educação. Não define o que é educação, porém dá algumas indicações que podem ajudar a gente neste momento a pensar, O que diz a LDB no artigo 1º? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a LDB, ela, embora não defina, como nós já falamos, ela nos ajuda dando algumas indicações que podem fazer com que a gente entenda melhor esse fenômeno chamado educação. Então, ele não diz o que é educação, não define, não dá um fim
a esse conceito, mas ele coloca critérios, né? O artigo coloca critérios que eu acho muito pertinente e interessante, né? A educação abrange. Então existe um fenômeno que nós podemos dizer que pode ser contemplado, né, de uma forma genérica por um critério, né? A educação abrange os processos formativos. O critério é exatamente esse, um processo formativo. Um processo é alguma coisa que se desenvolve por etapas, né? E que procura por essas etapas chegar a determinado objetivo, a determinado fim. Quando a gente fala de desenvolvimento da criança, a gente fala de algumas etapas que vão desde o desenvolvimento sensório-motor, passando pelo desenvolvimento do pensamento racional concreto, depois desenvolvimento do pensamento racional abstrato. É assim que geralmente a gente estuda, né? Quando vê, por exemplo, a teoria do Piaget, ou quando a gente vê isso do ponto de vista moral com Kohlberg, né? Que a gente vai desde uma moral egoísta, que seria uma moral infantil no desenvolvimento da criança, e aí a gente vai passando por uma moral de heteronomia para uma moral de autonomia por algumas fases que são também descritas lá na teoria do Kohlberg, na linha do Piaget. Isso é processo, né? Quando a gente fala de um processo que alguém está sendo processado, isso indica que existe uma denúncia, existe uma citação, existe fases que estão sendo realizadas, fases de instrução, fases de sentença, enfim. Existe um rito que passa por etapas que tenta chegar a um final que é uma sentença que dá razão para uma pessoa ou para outra. Do mesmo modo, quando a gente fala de processos administrativos, né, a gente também tem essa mesma ideia de um movimento que tem um início, que é provocado por alguma situação contemplada lá numa normativa, que procura resolver um problema que está sendo pleiteado pela pessoa, né? Os alunos, muitos, quando querem reclamar de uma nota, por exemplo, eles vão lá a um lugar chamado protocolo, no UFT, preenchem lá um formulário, desse formulário se faz uma juntada dos documentos comprobatórios, enfim, isso vai para a mesa do coordenador, o coordenador manda para um aluno, analisa, dá um parecer, se esse parecer for positivo, se preenche uma ata, e essa ata corrige então a nota que vai para a secretaria, e a secretaria lança no sistema. Várias etapas para uma finalidade, corrigir ou não corrigir uma nota. Isso é um processo. Agora, qual seria então a especificidade da educação? Um processo formativo, um processo que forma, né? E a palavra formar, ela tem um sentido também ambíguo, né? As coisas na educação geralmente têm essas ambiguidades, né? Formar pode ter o sentido de entelequia, né? Como tem lá no grego, que é a ideia de potência, né? Que é a ideia de potencialidade, de forma, de ter alguma coisa que se pode virtualmente se tornar, né? Que a gente pode entender tornar-se o que se é de fato, né? Quando a gente fala em educação, a gente fala de um processo formativo que nos garante a humanidade, porque a humanidade é também um processo de, como se diz, né, de hominização do ponto de vista biológico e de humanização do ponto de vista axiológico. E a gente vive tudo isso num processo específico que a gente começa desde quando a gente é concebido e quando a gente entra na sociedade, né, e começa a conviver. Todo esse processo histórico de humanização e hominização a gente vive, sobretudo nos primeiros anos de vida, na adolescência e no mundo do trabalho depois. Então, tem essa ambiguidade de formar, né? Tem essa ideia de intelecto, de forma, mas, como algumas pessoas brincam, pode ter também a ideia de forma, né? Que corresponde de fato a um modo de pensar a educação. Se espera determinado comportamento, determinada atitude, determinado padrão de vida,
e a educação, então, ela seria pensada para conformar os corpos, as mentes, os sentimentos a esses valores, né? Então, é um processo que forma, e ele pode formar no sentido de desenvolver as potencialidades individuais dentro de certas concepções pedagógicas, como de certos tipos de sociedade que vivemos, como também pode formar no sentido de forma, de nos enquadrar os nossos corpos, nossas mentes, nossos ânimos dentro de um padrão esperado, tá? Isso que a gente fala, né, fica muito bem claro nesse artigo. Então, a educação não define, o artigo 1º não define, a educação é isso, mas diz, a educação abrange os processos formativos. Então, onde a gente encontra processos formativos, onde a gente olha o fenômeno e vê processo formativo, ali nós temos um processo que a gente pode chamar de educativo, né? E o artigo, ele elenca algumas situações, né? A vida familiar, então a educação acontece primeiramente na família, né? Algumas pessoas vão dizer que desde o ventre materno já tem um processo formativo, porque ali já há um desenvolvimento que vai ter efeitos sobre a vida afetiva da pessoa, né? E o desejo é fundamental na vida social e política, sabemos disso. E na convivência humana, né? Nos movimentos sociais, no trabalho, enfim. Será difícil falar de algo que se possa adjetivar como humano e dizer que isso não é um processo formativo, né? A educação está intrinsecamente ligada com a questão da cultura. A cultura se mantém e se reproduz pelos seus processos educativos. Bom, vamos... só a título de exemplo, eu vou abrir aqui a própria normativa que está na internet, só para fazer uma comparação, tá? A Constituição Federal, ela dedica um título, né, à questão da educação, e o artigo 205 e o artigo 206, eles estão reproduzidos na LDB, que é como se fosse a Constituição da nossa educação brasileira, no artigo 2º e no artigo 3º, né? Então, a nossa educação ela está voltada para o pleno desenvolvimento educando, o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A nossa Constituição não é uma Constituição, é uma Constituição capitalista, né? Vem da tradição burguesa, podemos dizer assim, da Revolução Francesa e também das conquistas sociais a partir do século XIX. Então, ela tem como pano de fundo ideológico um certo estado de bem-estar social. E nesses princípios, né, aparecem algumas questões que nós já falamos nos vídeos passados, como a questão do apreço à tolerância, né? Dentre os princípios, um dos princípios é o apreço à tolerância, nós já falamos porque a educação é um espaço privilegiado da tolerância. A questão do pluralismo, o princípio 3º do artigo 3º, de ideias, de concepções pedagógicas, também é algo importante, sobretudo nos nossos tempos, que se quer perseguir certas orientações pedagógicas. A valorização do profissional da educação escolar é uma luta, né? Dar oportunidade de continuação, formação continuada, né? Dar oportunidade de formação continuada a todos. A gente tenta fazer isso no FT, né? Ofertando cursos, inclusive, gratuitos para os professores. No curso de filosofia a gente faz isso. E a questão salarial, que é importante também, né? A questão da gestão democrática do ensino público, né? Eu ouvi falar, não estou falando aqui conhecimento de causa, se tiver errado vocês podem comentar no vídeo aí, abaixo do vídeo, que os diretores das escolas aqui em Tocantins são escolhidos diretamente pelo governo. Isso é uma pena, porque as escolas poderiam escolher seus gestores de tempos em tempos, de acordo com as suas necessidades. Enfim, isso que aparece aí nesses documentos legais, no artigo 205 e 206 da Constituição Federal e no artigo 2º e 3º da LDB, e sobretudo no caput do artigo 1º, não nos define o que é educação, mas dá uma boa ideia, né? Então guardemos isso.
Educação tem a ver com tudo aquilo que é processo formativo. Isso que a gente está vivendo aqui é um processo formativo, né? O que a gente é enquanto ser humano que não pode ser abrangido por essa ideia de processo formativo, né? Caminhar, desde criança a gente aprende, então é um processo formativo. A gente tem a tendência de engatinhar, né? A gente é forçado, de certa forma, a caminhar. A falar, a gente não lembra quando começou a falar, né? Mas foi um processo também de aprendizagem, de escolha, de ir afinando o nosso ouvido a certos sons com os quais a gente convive mais diariamente na nossa cultura. Quando a gente vê os processos de sexualidade, né? Quando a gente vê os papéis sociais de homem e de mulher, a gente vê que não é só biológico também, né? Quando a gente olha o que é ser homem aqui, o que seria ser homem numa comunidade indígena, a gente vê que os papéis nem sempre correspondem, né? Quando a gente vê a questão da adolescência e a gente compara com certas comunidades menos complexas, mais in natura, poderíamos dizer assim, a gente vê que às vezes isso que é um fenômeno tão próprio da nossa cultura moderna, às vezes elas não existem em certas comunidades, né? Porque isso é uma construção educativa de uma determinada cultura, como a nossa, que é mais complexa, que exige mais habilidades para ser aquilo que a gente entende como adulto, né? Quando a gente vê o que é ser homem e o que é ser mulher na nossa cultura de hoje, e a gente olha para a década de 20 do século passado, ou olha para o século XIX, mesmo no mesmo território, a gente vê que os papéis nem sempre correspondem. E se a gente mudasse de foco e olhasse, por exemplo, para a Grécia Antiga, veria que os papéis são bem diferentes. Então a gente vê que mesmo ser homem e ser mulher não é um processo simplesmente biológico, é um processo educativo. Então a educação é o que faz nós sermos o que nós de fato somos, né? Tem a ver com esses processos de subjetivação e portanto, de interesse social e político. E aí a gente entende porque existem tantas brigas em torno dessa questão da educação, tá bom? No próximo vídeo, que é a continuidade desse, a gente vai desdobrar um pouco isso na questão etimológica e vai ver os tipos de educação. Até o próximo vídeo, então. Grande abraço.